pessoal, bem-vindo ao canal Diário de uma Jornalista Marcial e Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila, gente, sou jornalista, faço esse canal para falar de uma maneira um pouquinho mais realista da saúde no Brasil, principalmente dos hospitais. É um canal de denúncia, conto coisas que aconteceram comigo, especialmente num hospital, né, que meu pai teve 9 infecções hospitalares, tá? Então por isso eu comecei a falar e escrever sobre infecção hospitalar e tentar entender esse assunto, tá? Meu pai morreu, ele teve a morte acelerada, né? Que é uma pessoa com 9 infecções hospitalares, não tem como, né? A vida da pessoa é abreviada, independente do que ela tenha, né? Ele teve fungos, né? Teve vários fungos, 4, Covid, 1, e teve 4 bactérias, superbactérias, tá? Estafilococos, várias bactérias, e eu já falei até aqui de algumas delas. Então eu vivi, né, com meu pai as infecções hospitalares que ele teve, e é extremamente cruel, tá? Você perder um pai, você vê seu pai, tá, tendo várias infecções uma atrás da outra, é assim, detona o teu emocional, tá? Você nunca mais vai ser a mesma, tá? Assim, então eu acompanhei tudo. Meu pai teve essas infecções, gente, no hospital Oswaldo Cruz, tá? Unidade Vergueiro, tá? Tudo comprovado, tá tudo lá no processo, a juíza tem acesso a tudo, inclusive ao prontuário. O prontuário aparecem também as 9 infecções que ele teve. Ele morreu com elas, tá? Eles deram antibióticos, mas teve um momento em dezembro, porque foi o seguinte, eu levei meu pai para fazer uma biópsia nesse hospital, né? Maldito, tá? Me arrependo profundamente de ter ido nesse hospital, muito, mortalmente, tá? De verdade, eu não me arrependo de mais nada, né? Como eu me arrependo de um dia ter pisado nesse hospital e levado meu pai, tá? Eu fui enganada, né? Achei que fosse uma coisa e era outra, né? Mas aí ia tratar de demais. Ele foi pegando uma infecção atrás da outra, eu não conseguia tirar ele do hospital, tá? Ele foi ficando totalmente dependente, né? Sem respirar, fizeram traqueostomia nele. Então, assim, ele ficou totalmente dependente de aparelhos, tá? Meu pai não tinha nenhuma dependência assim, mas ele ficou lá por causa das infecções que ele teve, claro. Porque a infecção hospitalar, gente, ela afeta a corrente sanguínea e o pulmão. Então a pessoa vai ficar com problema de respiração. E se ela já tem um problema, né? Meu pai já tinha um problema, tá? De pulmão. Vai ficar pior. Então, as infecções que ele teve acabaram com o organismo dele, tá? Ele nunca mais seria o mesmo. Se ele saísse vivo de lá, tá? Nunca mais. E então é duro, né? Você levar um pai para fazer uma biópsia, um procedimento, e ele tem várias infecções hospitalares, tá? Em pleno século XXI, que tem, né, tecnologia, você tem produtos de limpeza, né? Se você tiver uma gestão competente, o hospital que tem uma preocupação com as pessoas, né, um atendimento humano, não pensa só em ganhar dinheiro em cima das pessoas, se você tiver uma gestão boa, você vai ter menos infecções hospitalares, tá? Porque tá ligado a isso. A infecção hospitalar, ela está ligada à falta de limpeza, falta de gestão, falta de formação dos profissionais, falta de um hospital preocupado com as pessoas, né? Então, é muito revoltante, tá? Eu nunca vou conseguir superar isso, porque você perder um pai é doloroso, mas você perder um pai que não era, né, para ter morrido, ele poderia ter vivido mais tempo, tá? E você vê, né, seu pai morrer antes da hora, porque teve várias infecções, né, porque estava num hospital, naquele hospital, é revoltante, tá? É bem revoltante. Então, óbvio que eu saio e vou seguir denunciando esse hospital e contando a minha história aqui para vocês, para que vocês cuidem dos seus pais. Eu sempre cuidei muito do meu pai, muito. Eu não deixava meu pai ir a lugar nenhum, tá? Eu fazia tudo para ele, eu protegi ele ao máximo, dei todas as vacinas. Ele se acordava de madrugada, eu acordava, tá? Para ver se ele não ia cair. Assim, eu tinha um cuidado com meu pai até excessivo. Excessivo. Então, quando você perde um pai dessa maneira, você se sente culpada, tá? Você fala, não é possível.
que eu fui levar meu pai nesse hospital, fui eu que levei ele lá, e meu pai teve todas essas infecções. A culpa é do hospital, tá? É do hospital e da equipe que atendeu meu pai. Não tenho dúvidas, porque tá ligado a erro humano, né? Infecção hospitalar é erro humano. Falta de limpeza, falta de lavar a mão, do médico lavar a mão, falta dos técnicos, né? Fazerem a limpeza, trocarem os instrumentos, né? No momento certo. Então é erro humano. E é efeito adverso previsível, porque é o seguinte, os profissionais, eles têm que prever. Eles têm que prever porque o paciente é idoso, tem comorbidades, então ele corre mais risco de ter infecção hospitalar. Então, o cuidado deles tem que ser redobrado, né? Com a limpeza, com a higiene, com esse profissional, tá? Então é muito revoltante mesmo, assim, eu não tenho dúvidas, né, que a culpa é do hospital, não tenho dúvidas, né, com todo o estudo. Gente, a gente aqui, eu entrevistei o Dr. Bactéria entende muito, né, de bactérias, a especialidade dele, e ele falou, né, que o problema é a limpeza, falta de limpeza de um hospital, tá? Ele deixa muito claro isso, todos os especialistas sérios que eu entrevistei falam, né, e a jurisprudência também. Então, foi muito doloroso, né? Eu passava as noites com meu pai, né? À noite eu ia para o hospital todos os dias, durante 3 meses eu fiz isso. Então vocês imaginem como o meu emocional ficou. Porque eu acompanhei toda a degradação do meu pai, né? Com as infecções hospitalares, todas, tá? E discutindo no hospital, tá? Reclamando na ouvidoria, tá? De que ele estava tendo muitas infecções e nada adiantou, sabe? É muito revoltante, né? É muito revoltante. Você se culpa, tá? Por ter levado ele lá. Mas eu sei tranquilamente que a responsabilidade é do hospital, tá? Não tenho dúvidas disso. E os especialistas também falam isso, as leituras que eu fiz, todas são assim. Se falarem outra coisa para você, é porque os médicos não assumem a responsabilidade deles nas infecções hospitalares. E quando eles não têm um trabalho de autorresponsabilidade, óbvio que eles vão continuar fazendo infecção hospitalar, porque eles não assumem a responsabilidade deles, tá? Eles jogam a responsabilidade no paciente, então a gente vai continuar tendo uma série de infecções hospitalares, porque é muito fácil, né, você acusar a vítima, tá? E não é que nem eu vou num bar, tomo um suco, pego uma bactéria, de quem é a culpa? É do dono do bar, porque foi ele que colocou o suco, o copo não estava bem lavado. É a mesma coisa o hospital. É a mesma coisa, né? O hospital e os profissionais. Então eu ia à noite, toda noite, durante 3 meses eu fui toda noite dormir com meu pai lá. Dormi várias noites na UTI, eu dormi mais de 28 noites na UTI e eu não posso dizer para vocês como é uma tortura, tá? É uma tortura você dormir na UTI com o teu parente. Sabe por quê? Eu não dormia. Eu ficava acordada, vendo se meu pai estava bem, tá? Olhando aquele instrumento dos pontos vitais. Eu ficava olhando e desesperada, tá? Eu não dormia absolutamente nada. Primeiro que não dá, né? Porque você fica muito tensa com o teu pai, com o teu parente. Você não consegue dormir. Você tem medo de acontecer alguma coisa com ele. Então já tem isso. Segundo, porque é uma bagunça a UTI, tá? A UTI que eu estava era uma bagunça, falando alto, eles gritavam, tá? Era um verdadeiro horror, tá? Horror, eles não respeitavam o paciente, tá? Não respeitavam as pessoas, falavam alto, ficavam saindo, entrando. O que eu vi, gente, eu vi muita coisa na UTI, né? Eu vi muita coisa na UTI, nas 2 UTIs, 5 e 6 desse hospital. Porque eu dormi, na verdade eu não dormi, eu fiquei acordada e olhando meu pai, né, tinha medo, se acontecesse qualquer coisa eu saia correndo, chamava o pessoal lá, e assim, tinha um horário de madrugada que eles iam comer, tá, porque eles faziam um revezamento lá, e eu achava absurdo, né, tinha um horário que não ficava ninguém, tinha momento que só ficava uma pessoa lá. Então, eu acho um absurdo isso, mas eu vi. Outra coisa, eles saíam para comer, deixavam a porta da UTI aberta, de madrugada, tá? E o que acontece? Entram bactérias, entram fungos, óbvio, porque a UTI, ela tem que ter uma temperatura. Por isso que ela tem uma temperatura, né, alta. A UTI fria. Por quê? Para matar as bactérias e os fungos.
Só que é o seguinte, se eles ficam saindo e entrando e deixando a porta aberta, o que acontece? Entram bactérias, fungos e bactérias, tá? Então, eu vi uma série de coisas absurdas nessa UTI, nas duas, né? Na 5 e na 6. Principalmente na 5, que eu dormi muito tempo lá, dormi mais de 20 noites, e eu não dormia, eu ficava acordada, acompanhando, né? Eles vinham fazer fisioterapia no meu pai, eu estava junto, de madrugada. Se eles vinham tirar sangue do meu pai, eu estava junto, eu não deixava furar meu pai, tá? Não deixava furar meu pai, de jeito nenhum, tá? Eu estava junto, eu estava olhando, o que eles estavam dando, eu estava olhando, acompanhando todos os exames, a gente acompanhava tudo, tá? Todos os exames. E uma infecção atrás da outra. Isso é desesperador. Eu não sei explicar para vocês. É desesperador você ver o seu pai com uma infecção atrás da outra. Uma atrás da outra. E óbvio, você vai percebendo, esse hospital tem problema. Né? Porque como é que pode? 9. Cada vez que eles vinham falar com a gente, era uma coisa ruim. Eles nunca tinham nada bom, sabe? Meu pai só piorando. A gente ia tirar ele, a gente precisava do home care, claro, porque ele estava totalmente dependente, tá? Fez traqueostomia, a gente não sabe mexer com traqueostomia, então a gente precisava do home care. Aí, o desespero que a gente passou, a gente conseguiu o home care, aí ele piorava. A gente perdia o home care. Aí ele melhorava. A gente conseguiu o home care, depois ele piorava. Então, assim, eu quase entrei num colapso nervoso, tá? Eu entrei num colapso nervoso, sinceramente, porque eu comecei a ficar muito desesperada, brigando com todos os médicos, com ouvidoria, porque não é possível, né? Você leva o teu pai para fazer uma biópsia, ele tem 9 infecções, uma atrás da outra. E é perversa a infecção hospitalar, né? Por quê? Porque até para você transferir o seu parente para outro hospital, eles não querem receber o seu parente, porque ele tem infecção hospitalar. Então, eu fiquei eu não sei nem explicar para vocês o que é isso. Você fica impotente, tá? E aí você entra num desespero total. Desespero. A família entrou num desespero total. Eu cheguei aí para um hospital que eu conheço. Eu fui falar pessoalmente com o diretor da UTI, pessoalmente com ele. Ele disse que ia aceitar meu pai, mas não deu tempo. Meu pai morreu antes. Então, você nunca se recupera disso. Não tem dinheiro nenhum que pague. Você perder um pai é a coisa mais dolorida que tem na vida, no mundo. Mas você perder um pai como eu perdi, é muito pior. Muito pior. Não vou me recuperar nunca. Faço terapia, faço arte marcial. Tive que tratar todos os meus dentes. Eu quebrei todos os meus dentes lá. O nervoso que eu passei, discuti com todos os médicos, toda a equipe médica, porque é óbvio que eles têm responsabilidade, né? Eles têm responsabilidade porque o consumidor, ele tem o direito de que o hospital ofereça estabelecimento limpo e seguro. Se o seu pai tem 9 infecções hospitalares, não era um ambiente limpo e seguro. Não era. Né? E aí eu fui vendo, claro, nenhum tratamento dava certo, os médicos não tinham postura, você pedia para eles não falarem coisas dentro do quarto, eles falavam. Então você vai vendo uma série de fatores que vão te fazendo ver que é um problema geral. A infecção hospitalar faz parte, mas é um problema geral, de gestão, de diretoria ruim, tá? O hospital é ruim em tudo, né? É técnico que fala de religião dentro do quarto, é médico que não respeita você, o parente, o desejo do parente, porque existe sim as leis do paciente. O paciente, o familiar, tem direito de rejeitar um remédio e um tratamento. E o paciente e os familiares, eles é que tem que autorizar, tá? Fazer exame, eles faziam exame, passavam por cima da gente, eu entrei em conflito. Então, assim, foi um verdadeiro desespero. Dormi na UTI, não sei falar pra vocês, eu cheguei a uma exaustão. Porque não dá pra explicar pra vocês o que é você ter um pai muito mal, pegando uma infecção atrás da outra, você não ter a quem recorrer, tá? Porque a ouvidoria não me ouviu, eu não tinha nenhum apoio, né? A família lá não tem apoio à família, tá? Eu fiquei completamente sozinha. Eu não sabia o que fazer. né? E aí você pega, né?
e passa a noite, você fica a noite toda com seu pai, muitos dias, eu fiquei muito mais que 30, que 20 dias, eu tinha medo de deixar meu pai lá, eu não confiava nos profissionais lá, eu nunca confiei, porque claro, você vai vendo que nada dá certo, infecção, nenhum tratamento dá certo, óbvio, você vai pensando, esse hospital não é confiável, esses profissionais não sabem o que eles estão fazendo, né? Então eu ficava a noite toda acordada, a noite inteira numa UTI, vendo aquele aparelho, tem um aparelho de medição, né, vitais, e eu ficava desesperada, né, eu tinha medo do meu pai morrer, eu ficava o tempo todo com ele, segurando a mão dele, falando com ele a noite inteira, porque ele é noturno, né, meu pai sempre foi noturno, que nem eu, né, meu pai sempre foi que nem eu, ele ficava acordado à noite, ele estava trocando a noite pelo dia, tá, ele já estava tendo delírio, tá, porque estava há muito tempo no hospital. E aí é desesperador, tá? Eu comecei a ficar completamente fora, né? Completamente fora. A sorte é que eu tenho uma boa estrutura, tá? Mas eu fiquei completa, minha saúde mental ficou abalada, né? Porque você fica a noite inteira com o teu pai, ver o teu pai, né? Sempre mal, uma infecção atrás da outra, e eles vinham ficar falando, ai, agora seu pai tá com essa, era uma atrás da outra. Eu mesmo sem saber sobre a infecção hospitalar como eu sei agora, eu percebi que tinha uma coisa muito errada no hospital, muito errada, né? Porque nenhum tratamento dava certo, ele só piorando, uma infecção atrás da outra. Então, tinha alguma coisa muito errada lá. Tinha, com certeza. Porque isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Eu já levei meu pai em outros hospitais, isso nunca aconteceu, tá? Sim, nunca mesmo. Só lá. Então, e você fica a noite toda acordada, tá? Eu vi tudo o que acontecia dentro do UTI, tudo. Eu vi gente passando mal lá, né? Tiveram que entubar um cara lá que tinha feito transplante. O cara estava passando mal, vi um monte de coisa, gente gritando. É horrível, né? É um ambiente muito pesado, tá? Muito pesado. E você ainda já tá com tudo, né? E você já tá assim, né? Aquela situação, né, teu pai passando mal e tal, então você já tá mal. Aí você fica na UTI, você vê um monte de coisas erradas, né, pessoas abaixando a máscara, gente entrando sem propé, saindo entrando, né, da UTI, você vê a porta aberta, você vê poucos profissionais lá dentro, tá, ninguém tá nem aí, porque ficam apitando, né, os aparelhos, mas você percebe, eu tinha que sair correndo para chamar, né, quando apitava o aparelho do meu pai, eu saía correndo do quarto, tá, para avisar eles, porque eles não vinham, tá, eles não vinham. Então eu fiquei imaginando, né, quando meu pai tava sozinho, como é que era, tá, então é um absurdo, tá. Você passa por isso, você nunca vai esquecer, de jeito nenhum, você não esquece, né? Vendo seu pai morrendo, sabe? Vendo ele, uma infecção atrás da outra, é um absurdo, né? Como é que pode a gente viver num país assim, um hospital se dizer centenário, né? Tradicional, ganhar ranking? É um absurdo, gente. Eu nunca vi um negócio desse. Eu estive lá dentro 3 meses. Esse hospital jamais poderia estar no ranking de melhor hospital do mundo. Ele tinha que estar no ranking do pior hospital do mundo, tá? E eu tô tomando as minhas providências, tá? Eu já falei que eu passei lá pro pessoal do ranking. Vamos ver se eles vão tomar alguma atitude, tá? Porque é irreal, né? É irreal um hospital desse estar no ranking da Newsweek. É uma farsa o ranking da Newsweek, tá? É uma farsa. Inclusive não bate, né? Nas categorias que eles falaram, que avaliaram. Não condiz. As categorias não condizem com a realidade, tá? Então... Mas é isso, você vive num país assim, né? E o hospital ainda seguindo direito, né? De te processar, querer que você pare de falar do seu pai, do que aconteceu lá. É mais ou menos esse tipo de... E é um hospital que parece que manda no Poder Judiciário, né? Eu fico aliviada que a gente não tem a pena de morte no Brasil, senão muita gente morreria inocente aqui. Infelizmente nós temos instituições muito ruins, Poder Judiciário é ruim, hospital é ruim, saúde é ruim, nós temos um governo ruim, é tudo ruim, tá? Tudo ruim no Brasil. E você fica revoltada, né? Quando você tem muita consciência.